Tá ouvindo, Henrique? Então vamos começar. Sim, aqui tudo certo. Pode começar, Dei. Tá? Então, gente, eu trouxe esse tema, que é existe o poder da comunicação, e geralmente a comunicação ela é tão ampla que às vezes a gente pensa que é simplesmente uma forma assertiva de falar, como a Marina já abordou também, né, algumas vezes esse tema. Então, eu resolvi realmente trazer e fixar um pouquinho mais e todos nós podemos aprender. Pode passar para mim, Marina. Aqui está mais ou menos uma psicodinâmica, tal, que é mais ou menos que eu vou falar o tema da... Eu escolhi esse tema, né, devido... São várias questões que nós temos dentro da nossa mente e eu vou trazer mais ou menos algumas informações para vocês. E eu tô aqui mais ou menos para tentar orientar mais ou menos vocês em relação a isso. Eu vou deixar primeiro uma pergunta, tá? E bem no finalzinho, eu necessito, quem conseguir me contribuir também, né? Fazer um pouquinho da sua experiência, eu fico muito grato. E a seguinte pergunta que eu vou mandar é essa. Ou se não, se caso as pessoas não haver essa necessidade também de querer participar, né? Mas assim que colocar a sua cabeça no travesseiro, vai, tipo assim, imaginar, poxa, será se esse menino hoje tem razão? Será se ele realmente está tentando me envolver, né, em relação a essa comunicação? A seguinte pergunta é: você conhece sua voz? E será que você realmente conhece sua voz? E aqui está. É aqui onde está, onde que eu vou chegar mais ou menos. E dentro da nossa mente, do nosso cérebro, existem as questões. Uma questão intrapessoal, uma questão interpessoal, uma questão verbal, uma questão espacial, musical, corporal e matemática. Às vezes, nós temos esse engajamento aqui, né? Todos nós temos uma certa significância em que nós somos bons. Às vezes eu sou bom na parte verbal, então o meu cérebro processa mais essa informação. Às vezes eu sou bom na parte interpessoal, eu sei me comportar, eu sei realmente onde minha voz consegue chegar. Às vezes eu sou bom numa parte musical, ou espacial, corporal, então tudo isso significa um pouquinho da parte da comunicação. Aí está a questão. Mas você conhece realmente a sua voz? Você sabe o que realmente transmite? Quais são os parâmetros e os aspectos da sua voz? E logo a gente vai... Agora eu vou trazer mais ou menos o seguinte desafio. Então, algumas etapas, tá? Aprenda a ouvir e interpretar. Às vezes você apenas tem a necessidade de falar, e geralmente você não consegue. E muitas vezes a pessoa já, poxa, esse menino está falando demais. Chega e interrompe. Mas se você realmente não tem essa necessidade de ouvir a outra pessoa, geralmente você vai causar ali um conflito. E quando você tem uma ampla conhecimento, um amplo, poxa, eu tenho que ouvir. E muitas vezes você apenas ouve, mas não escuta a pessoa. Isso já vai gerar outro conflito. E aí que está a grande sacada. Quando você realmente ouve a pessoa, você realmente vai ouvir o que ela está falando, você realmente vai saber interpretar o texto, né? Que é uma coisa muito desconhecida hoje no dia a dia. E geralmente isso gera tantos conflitos, mas poxa, por que a comunicação é dessa forma? A comunicação ela não é uma forma agressiva. A comunicação ela vai muito além do que é intenso, muito além de uma pessoa que ela não quer ser apenas passivo e nem tão agressivo. Então, se você conhece sua voz, você tem essa noção do que sua voz transmite para o outro, você vai aprender a transmitir corretamente ela. O outro ponto é pense antes de falar. Geralmente a gente sai comentando tantas coisas, né, que às vezes não tem nem necessidade, e às vezes, poxa, por que eu falei isso? Ah, mas eu falei sem intenção. Mas óbvio que você não falou sem intenção. Se você falasse por a intenção, imagine qual é o caos que você causaria nessa outra pessoa, né? Então, acho que nós devemos ter a consciência do que está falando naquele verdadeiro momento, do que nós estamos falando, né? Pensar antes de falar, isso é um ato tão generoso com o próximo. E o terceiro tópico é, gente, comporte-se como quer que se comportem com você. Se você é arrogante,
Se você é arrogante, a outra pessoa vai te tratar com arrogância. Se você dá respeito, a outra pessoa vai te dar respeito. Se você se você trata essa pessoa bem, Marina, enfim, se você trata essa pessoa bem, ela vai te tratar bem, né? Não adianta você querer tratar a pessoa mal e querer ganhar abraços, querer ganhar flores, né? Porque em relação a isso é tão complicado, né? Você querer dar bronca, querer ser agressivo e a outra pessoa apenas te dá carinho e flores, né? Em relação a isso. E o quarto parágrafo é muito interessante, né? É até o que eu mais gosto, né? Que eu já vi também comentado com a Marina, que é o seguinte: imitar o interlocutor. Essa coisa de imitar a gente, né? Geralmente você zombar do outro. Existe uma técnica que chama rapport. Essa técnica ela é muito usada hoje para pessoas que são experts em vendas em relação a isso. Você imitar outra pessoa. Geralmente você só quer pessoas que você tem algum tipo de conexão, correto? Quando você tem conexão para outras pessoas, fica mais fácil de você ter uma amizade ou ter algum tipo de relacionamento, outras coisas. E essa técnica de imitar é porque você conhece as micropigmentações corporais da outra pessoa. E quando você começa a desenvolver essa espécie de conexão, na questão de imitar, em questão de imitar facial, e hoje a gente vê muito, né? Ah, a pessoa está sorrindo através da máscara. Como é que você sabe que a pessoa está sorrindo através da máscara? Você só descobre isso através do olhar dela, né? Poxa, essa pessoa sorriu para mim. Nossa, essa pessoa está rindo tal. Então, acho que no momento que você consegue imitar essa pessoa, você dá essa oportunidade para ela de ver os gestos, tudo isso, você já começa a ganhar ali, começa a gerar já uma confiança imensa nessa pessoa. E através disso você já criaram alguns laços e algumas conexões. E a outra, gente, leia mais. Quando a gente fala assim em questão de ler, acho que é muito legal quando você sentar com algumas pessoas, algum grupinho ali, e você tem essa noção do que falar, do que agregar aquela pessoa. Então, no momento que você lê essas coisas, você gera uma comunicação extremamente interessante, uma comunicação extremamente ampla com assuntos que você vai falar, poxa, caramba, eu me tornei uma pessoa interessante. Mas aí depois você vai lembrar do porquê você se tornou uma pessoa interessante. Porque você adquiriu muito conhecimento ali. E quando você começa a buscar coisas interessantes, a pessoa começa a notar, poxa, esse cara tem uns assuntos legais, até para não só para a vida, tipo assim, relacionamento, essas coisas. Porque quando você quer conhecer uma pessoa, você só pergunta sobre a pessoa, certo? Geralmente, quando você está em alguma paquera, algumas coisas assim, você, poxa, como é você e tal, pergunta sobre a pessoa. Mas quando você lê, você adquire tanto conhecimento que a cada palavra você vai chegar e falar, poxa, o cara é estudado, o cara lê livros, o cara sabe falar de tantos outros assuntos que ele acaba querendo se tornando uma pessoa interessante. E isso, querendo ou não, a pessoa vai notar em você. E o outro fale mais sobre os assuntos que você entende. E pergunta sobre os assuntos que você menos sabe, né? Em relação a isso, geralmente a gente tem medo, ou se não é uma certa timidez, de a pessoa estar falando sobre determinado assunto e você quer, tipo, fica com vergonha, tipo, de perguntar, poxa, por que esse assunto? Ah, eu não entendo, mas às vezes você quer dar um certo palpite e acaba errando, ou senão você tem medo de perguntar sobre esse verdadeiro assunto e acaba que você acaba, querendo ou não, falando outras besteiras, né, em relação a alguns assuntos, por vergonha de perguntar. O que você gostaria de saber? Acho que você se torna também uma pessoa interessante no momento que você começa a perguntar. E o outro se não dizer algo construtivo ou agregar, fique calado. Isso aqui vale para todos, né? Que é a geração da empatia, que geralmente a gente tem em concordância, tipo, de querer falar tudo, e às vezes não funciona muito bem dessa forma, né? Do falar,
querer saber de tudo. E eu acho que hoje muitas pessoas, às vezes, você não sabe do que é do tudo, mas você tem certeza que você sabe do pouco. E se você falar só daquilo que você sabe, você vai parar de gerar conflitos na comunicação. Você vai ter uma comunicação mais consciente do que se falar, do que não falar. E essa pessoa vai ficar um pouquinho mais, poxa, por que essa pessoa está evitando falar de determinados assuntos? É porque ela, acho que geralmente você vai pensar, é porque essa pessoa está evitando alguns conflitos, é porque essa pessoa tem um tipo de inteligência emocional para evitar esses debates, esse tipo de assunto. Agora, Marina, poderia só passar para o outro lado? Aí, bem aqui, gente, vai estar uma dinâmica, tá? Que dá sobre a primeira pergunta, mais ou menos, que eu trago a vocês. E eu espero que vocês possam colaborar com esse desafio, né? Que é sobre se você conhece realmente sua voz e quais são os aspectos da nossa fala. E geralmente a gente tem algumas falas assim, falar, essa pessoa hoje ela é meiga, essa pessoa ela é um pouquinho agressiva. Será que você tem noção o que sua voz realmente transmite para o outro? E geralmente a gente não tem essa noção. Então, se você conseguir colaborar, eu fico bem agradecido, tá? A gente fala o tipo de voz que a gente acha que a gente tem, ou você fala o que você acha que eu tenho? Porque eu fiquei na dúvida. Então, Marina, o desafio é o seguinte. Assim, você conhece sua voz, certo? O que sua voz transmite? Você tem essa noção. Mas o que sua voz transmite para outra pessoa? Então, acho que fica muito interessante, assim, essa dinâmica ela é bem engraçada. Eu acho que você pegar um vídeo antigo seu, assim, falando essas coisas, e mostrar para alguém da sua família, para algum amigo, e perguntar o que minha voz transmite para essa pessoa? Entendeu? Aham. Então, então essa pessoa, aí você já marca aqui o que sua voz transmitiu e você mostra esse vídeo para essa pessoa. O que que ela acha da sua voz? O que que sua voz realmente transmitiu? Aí você vai ter mais ou menos noção se sua voz vai ser meiga, se sua voz vai ser sexy, se sua voz vai ser rápida. Eu adorei, viu, a apresentação, a Adé, arrasou. Eu acho que a gente pode fazer isso aqui. Seria Eu uma voz limitada. cada um se apresenta e os outros falam o que acham da voz. O que que você acha? Porque eu não sei. Pode ser, bem legal. Quer começar, Michael? Pode ser. Mas o que é uma voz limitada? O que seria uma voz limitada? Imitar, limitada, eu acho que é quando você não há tanto argumentos de questões de limitações da língua, entendeu? Você ter uma abrangência dentro Do de ponto. algumas falas, algumas frases. Ah, compreendi, entendi. Quando a pessoa No não caso, consegue. para se apresentar, não, acho que eu entendi. É falha de, por exemplo, quem tem a língua presa, né? Aí é limitado a fala dela, entendeu? Eu acho que limitada é quando a pessoa não tem um vocabulário suficiente para falar o que ela Isso, gostaria. Não é isso? Tipo, é isso, mas eu quero pedir alguma coisa para você, mas eu não tenho vocabulário de explicar o que eu quero, como eu quero, aonde que eu quero. Talvez um pedido limitado gere uma resposta que não seja clara, né? Eu entendi. Entendi, perfeito. E aí, quem quer começar? Quer começar, Michael? Quer se apresentar? É. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maicon, sou subgerente ali da unidade do Sudoeste. Trabalho já nessa empresa há bastante tempo. E é isso. Acho que é isso, tá bom de apresentação. Deixa eu ver. Estou procurando. Eu acho que foi uma voz suave. Ou clara também, né? O que vocês acham? Eu acho sua voz bem clara. E agradável também. É a voz da Marina mesmo. Clara e agradável. Então, você é cantora. A minha voz, muitas pessoas já disseram que é agressiva, muitas pessoas já disseram que é potente.
Agradável eu nunca escutei. Alguns já me falaram que eu falo muito rápido. Foram essas coisas que eu já escutei a respeito da minha voz. Eu acho que Mais agressiva. é forte. Forte, também pode ser. Objetiva. Objetiva. Eu É, acho é um mais conjunto, né? clara, suave, confiante. É um conjunto, né? Cada voz tem um conjunto de predicados, né? Eu acho que o sentimento também influencia muito, né, em como ela é ouvida, como ela é recebida. Isso. E o Mas sentimento de quem está ouvindo também, né? Tem. Oi, Rosângela, boa noite. Quer falar? Oi, Ítalo, tudo bem? Oi, Marina, boa noite. Quer falar, Rosângela? Levantou a mão? Quer se apresentar? Ou você já sabe qual é o seu tipo de voz? Ítalo, você chegou Geralmente fala com minha voz suave. suave? Agradável? Quer se apresentar e a gente vai falar o que acha da sua voz. Ai, meu Deus, a Olá, internet está tudo muito... bem, Marina? Tudo Cheguei um bem? pouquinho atrasado na aula hoje. A Rose estava se apresentando para a gente conhecer um pouco a voz dela. Quer falar, Rose? geralmente as pessoas falam que a minha voz é suave, né? Aí eu não sei. Quer se apresentar para ver o que a gente acha? Ah, a internet aqui está um pouco ruim. Eu acho que é um pouquinho tímida também. É verdade. Mas é carismática, né? Ítalo, você explicou sobre a comunicação, pensar antes de falar, né, Ade? pois é. Quer resumir aí para o Ítalo pegar e depois. Então, Ítalo, são alguns tópicos de psicodinâmica, né, da comunicação consciente, que realmente, se você conhece a voz, o que você gostaria de transmitir para outras pessoas? É aprender a ouvir, que é o essencial hoje, né, que geralmente a gente começa a falar e o outro já não deixa, já começa a cortar ali e tal. Aí você acaba que a outra pessoa não interpreta você corretamente e ali já gera conflitos entre ambas as pessoas. O outro tem ciência de falar. É de todo ser humano ter isso, né, de chegar já falando coisas indesejáveis ou não indesejáveis, e começa que, querendo ou não, também já gera um outro conflito. Que se você é como tem aquele ditado, né, use o cérebro antes da boca, que eu acho que isso é o mais legal hoje em dia. E geralmente a gente só tem a mania de usar a boca, né, não acabamos que usamos o cérebro. E o terceiro tópico comporte-se como quer que se comporte com você. Mas se você dá respeito, a outra pessoa vai lhe respeitar. Se você dá abraços, dá flores, isso tudo vai ser retribuído. Agora, se você é agressivo, se você dá patada, dá tudo, isso já vem renomado, né? Você vai levar também. O outro é imitar o interlocutor. É uma técnica muito usada, é uma técnica rapport, que chamam hoje em dia, que que cria conexões com aquela outra, com o interlocutor. Você acaba que imitar ele, aí fica pegando. Nós temos vários micro pigmentações hoje, né, de questões faciais hoje, e isso é muito perceptível ao nosso olhar. Então, você acaba aqui criando conexões com aquela pessoa que você tem mais coisas parecidas com ela. E o outro é ler mais. Eu acho que acaba que quando você tem uma leitura legal, uma leitura boa, você acaba aqui agregando a mais algumas pessoas, acaba aqui contribuindo com essa pessoa e acaba que também você tornando-se uma pessoa muito interessante para essa outra pessoa. O outro é falar mais sobre assuntos que você entende. E geralmente a gente tem um amplo conhecimento, né, um amplo meio de busca de conhecimentos, livros, e-books, essas coisas tudo. E nós temos essa facilidade hoje em dia, né, com a internet aí tudo bem.
Mas existem questões também que a gente não tem conhecimento. Então, e geralmente a gente também tem essa vergonha de perguntar sobre aquilo que é desconhecido, né? Que acaba que também frustrando a gente e, querendo ou não, causando alguns conflitos, porque às vezes a gente quer dar palpite em alguns assuntos que não temos conhecimento, por questões de, ou se não, até por vergonhas mesmo de perguntar. O outro é, se não dizer algo construtivo, agregar, fique calado, que é gerar tudo que eu já falei desde o princípio. Se você não tem algo a agregar àquela pessoa, a agregar àquela conversa, eu acho que é muito melhor você ficar calado, porque o silêncio já fala por si só. Isso é muito interessante, eu acho que, como eu já falei, né, usar o cérebro em primeiro, depois a boca. Isso não é que você, tipo, poxa, eu sei que eu tenho entendimento mais nesse assunto, eu acho que ali eu não vou falar algo construtivo, não vou falar algo que vai agregar. Então, por que eu tenho que falar algo que eu não vou agregar? E aí está